Boa noite. Hoje eu venho compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Uma palavra sobre amizades, conexões e alianças. Deus quer nos revelar quem são os Jonatas e quem são os Saús da nossa jornada. Fique atenta. Haverá escape sendo liberado sobre nossas vidas. Se você tem vivido alguns conflitos em relação a relacionamentos, essa palavra é para você. Mulheres, boa noite. Venho aqui para compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou em meu coração logo agora à noite. Nem sabia que ia entrar em live, mas estou aqui para dizer: eis-me aqui, Senhor, para ser disponível à voz do Espírito Santo. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que já de algum tempo eu venho meditando no Senhor. E essa palavra se encontra em 1 Samuel, no capítulo 18 e 19, e fala sobre a conexão de Davi com Saul e com Jonatas. E eu creio que essa conexão quer trazer clareza a nosso coração. Essas duas conexões querem trazer clareza para os nossos relacionamentos. Eu vou falar sobre amizades e conexões que nos levam diretamente ao nosso destino. Existem pessoas que Deus traz para a nossa vida, para que ela nos lance diretamente ao nosso destino. É o Senhor quem nos dá. E essas pessoas, assim como Jonatas na vida de Saul, elas dão escape de ciladas. São pessoas preciosas que o Senhor nos aliancia para proteger o nosso destino. Eu quero ler em 1 Samuel 18, que diz o seguinte: aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou a Davi como a si mesmo. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se o seu melhor amigo. Aqui eu creio que a maioria de vocês já conhece essa história. Jonatas era filho do rei Saul e Davi passa a morar no palácio junto com eles. E Jonatas e Davi fazem uma aliança de amizade. Eles vivem uma amizade genuína, verdadeira. E quem são, mulheres, os Jonatas da nossa vida? Existem Jonatas que Deus nos presenteia, né? São pessoas que nos protegem as nossas costas, nos protegem mesmo na nossa ausência. São pessoas íntegras, pessoas que nos defendem, pessoas que são levantadas por Deus para serem nosso escudo de oração, escudo de encorajamento, que guardam o nosso destino profético, que são leais e fiéis à aliança que Deus apresentou a vocês. Eu tenho certeza que você tem na sua vida mulheres que são como Jonatas, são mulheres que escudam a sua vida, escudam a sua casa, escudam o seu chamado. Pela misericórdia do Senhor, Ele me apresentou alguns Jonatas. São mulheres que sempre estão orando por nós, orando conosco, estão lançando palavras de encorajamento sobre a nossa vida. E como são pessoas importantes e preciosas, são pessoas que se alianciam conosco por amor, por um sentimento genuíno, sem interesse. Um sentimento verdadeiro que o próprio Senhor faz nascer. E Deus tem, mulher, Jonatas para apresentar para nós. Deus, Ele tem Jonatas para trazer para a nossa vida. São pessoas leais, são amizades verdadeiras, amizades sinceras. São pessoas que se aproximam de nós por amar a nossa essência, por respeitar a porção que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Eu também quero te encorajar, mulher, nessa noite. Seja um Jonatas na vida de alguém. Seja também essa mulher que escuda outra mulher, que defende outra mulher mesmo na ausência dela.
uma amiga leal, uma amiga fiel, uma amiga que encoraja, uma amiga que exorta. Seja também Jonatas na vida de alguém. Mantenha a aliança com essa pessoa que Deus te presenteou. Em determinado momento ali dessa passagem bíblica, Jonatas e Saul precisam se separar, mas eles mantêm a aliança. Mesmo que o Senhor tenha te dado pessoas preciosas e hoje elas não caminhem mais com você, mantenha, honre essa aliança que Deus te deu. Honre a jornada que você viveu com essa pessoa, não fale mal, seja íntegra, né? Agradeça por aquilo que ela pôde te oferecer e seja fiel a essa aliança. Jonatas, mulheres, ele foi atacado, ele foi humilhado, ele teve muitos prejuízos nessa aliança com Davi, vocês sabiam? Porque Jonatas entrou entre o ódio do seu pai Saul e Davi, ele se colocou ali como escudo de Davi. E por causa disso, ele foi envergonhado diante de muitas pessoas e ele teve o ódio do seu pai. Eu vou ler rapidamente aqui em 1 Samuel, no 20 agora, o versículo 30 e o 33, que diz o seguinte. Aqui nessa passagem, Saul já está tramando a morte de Davi. E Saul está esperando Davi para se sentar numa mesa. Davi comia a mesa de Saul. E Davi não aparece. Então Saul pergunta, cadê Davi? No primeiro dia e nada acontece. Mas no segundo dia Saul pergunta com muita raiva, cadê Davi? E Jonatas diz que deu permissão para que Davi fosse festejar com a sua família e não estaria ali naquela mesa. Só que Saul foi tomado de ira e ele começou a dizer palavras de humilhação para Jonatas diante de todos. E ele disse assim, filho de uma vagabunda insolente, acaso não tenho conhecimento que tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha daquela que te deu a luz? E a Bíblia diz que diante dessas palavras, Saul tomou a sua lança e arremessou contra Jonatas com a gana de matá-lo. Mulher, Deus levanta pessoas que nos defendem. Mas essas pessoas às vezes pagam altos preços. E pode ser que você esteja passando por isso, por defender alguém, por ser escudo na vida de alguém, esteja passando um alto preço, pagando um alto preço. Mas seja fiel à aliança que Deus te deu. Honre as pessoas que o Senhor te presenteou. Seja Jonatas na vida de alguém. Não abra mão de fazer o que é certo por medo da represália, por medo do que pode vir como consequência. Seja íntegro. Seja íntegra, mulher, nas suas amizades. Seja íntegra nos seus relacionamentos. Mesmo que a outra parte não te ofereça tudo o que você esperava, mas você precisa ser uma mulher verdadeira, íntegra, porque a sua aliança não é só diante dos homens, é também diante de Deus. E eu quero falar algo com vocês. Não ande com pessoas por interesse. Não se relacione por interesse ou por comodidade, porque para você é mais fácil ter um bom relacionamento com alguém. Não faça isso. Ande com pessoas por aliança, ande com pessoas por integridade, sabe? Saul, ele trouxe Davi para sua mesa, Saul trouxe Davi para perto por interesse. Jonatas amava Davi, mas Saul não. Saul achou interessante a vinda de Davi para o palácio, porque Davi era abençoado por Deus, ele era vitorioso nas batalhas, o povo gostava de Davi e os conselheiros de Saul também aprovavam a vinda de Davi para o palácio. Não seja como Saul, não ande com pessoas baseadas no seu próprio interesse, na sua própria comodidade. Quando Davi se sobressai, o coração de Saul é revelado. Às vezes, os Saús nos suportam até que a gente se sobressaia. Então, o coração deles é revelado. Isso é triste, mas é verdadeiro e é profundo. E é preciso que você entenda isso com um coração limpo e com maturidade, que são necessários na nossa vida, tanto Jonatas quanto Saul. Tudo isso faz parte do nosso processo, do nosso crescimento em Deus. Eu quero ler aqui em 1 Samuel 18, versículo 7, que diz o seguinte.
As mulheres cantavam e dançavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. E a Bíblia diz mais, diz que depois de que a inveja entrou no coração de Saul, um espírito maligno alcançou a sua vida. Dominou seus comportamentos, suas atitudes. Ele foi dominado pela ira, ele ficou um homem obcecado por vingança, obcecado por matar Davi. Sabe, mulheres, às vezes acontece isso conosco. Às vezes o nosso destaque em alguma área atrai esse sentimento de Saul no coração de alguém. Seja na faculdade, na escola, né, no seu local de trabalho, no seu ministério. O seu destaque incomoda algumas pessoas. O seu destaque gera, porque existem pessoas que querem que o olhar esteja só para elas, que os elogios sejam só para elas. Então, quando alguém se destaca, essa pessoa se levanta para tentar lançar flechas para alvejar esse Davi, sabe? Mas agradeça. Algo que o Senhor tem me falado, agradeça pela saúde da sua vida, porque eles também são necessários. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, até mesmo aquilo que veio para nos matar vai colaborar para o nosso crescimento. Até mesmo aquilo que foi feito para nos ferir vai nos fortalecer, mulher. Vai nos fortalecer em Deus, vai nos fazer mulheres mais profundas. Então não deixe a raiz de amargura entrar no seu coração a respeito de algum Saul que tenta lançar flechas contra a tua vida, palavras, mentiras, calúnias, acusações, fofocas, ou desprezo, indiferença, né? Mas agradeça ao Senhor, porque eles também são necessários para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. A perseguição, mulher, muitas vezes nos impulsiona a avançar. Você sabia disso? Porque Davi poderia se acomodar dentro do palácio. Ele tinha recebido, quando era menino, uma promessa do Senhor, que ele seria rei de Israel. E ele foi chamado anos depois para morar dentro do palácio. Ele poderia ficar quietinho ali, entrar nesse relacionamento de interesse, se acomodar. Mas ele não teve medo de se posicionar, sabe? Isso gerou para ele perseguição. Mas a perseguição fez com que ele avançasse. Ele sai do palácio e é lançado diretamente no seu destino profético, sabe? Ele vai para o deserto, e no deserto ele se esconde em uma caverna chamada Caverna de Adulão. E nesse lugar, muitos homens chegam até ele, homens endividados, marginalizados, desprezados, pessoas que ninguém queria. E lá na frente, esse é o exército de Davi. Lá na frente, eles serão chamados de os valentes de Davi. Então, se Davi permanecesse dentro do palácio, tolerando aquele ambiente de falsidade de interesse, ele não seria lançado para o seu destino profético. Mas a partir do momento em que ele se levanta diante da perseguição, ele avança. Mulher, às vezes o que Deus está querendo fazer com que aconteça na sua vida diante desse cenário de perseguição é que você avance, é que você vá para o lugar onde o Senhor quer que você esteja, é que você tenha outras conexões, novas conexões com outras pessoas, sabe? E eu quero te dizer, vá, mulher, até aqueles que ninguém quer. Assim como fez Davi, vá até aqueles que ninguém acredita, que ninguém dá crédito, os marginalizados, os desprezados, aqueles que estão hoje quebrados, os improváveis, os endividados. Vá até esses, porque esses ninguém quer, esses ninguém procura. Mas Davi encontrou neles homens que foram fiéis, homens que guardaram a vida dele, homens que o protegeram, que protegeram o seu chamado. Esse tipo de pessoa, mulher, ele não se relaciona com você por interesse. São pessoas fiéis. São pessoas que estiveram com você no seu pior momento. E elas vão saber estar com você no seu melhor momento, sem sentir inveja, sem sentir disputa, sem vaidade. São os valentes que Deus quer colocar do teu lado, mulher.
Eles serão fiéis ao que Deus colocou sobre sua vida. Eles não vão disputar a posição com você, porque eles vão estar lutando as mesmas guerras que você. E juntos vocês vão avançar. Essas são as pessoas que você deve ter perto de você. Sabe, hoje o mundo vê algumas pessoas como fracassadas, como problemáticas, marginalizadas, desprezadas. Hoje essas pessoas podem estar assim, mas Deus já vê essas pessoas como os valentes, como aqueles que serão os remanescentes da última hora, como os sobreviventes, os improváveis, aqueles que vão cumprir aquilo que Ele determinou para essa hora da igreja. Então, não se relacione com interesse por causa do status, da posição de alguém, por causa do benefício que esse relacionamento pode te trazer. Mas se relacione com pessoas verdadeiras, íntegras, fiéis, leais, sinceras e que vão conseguir andar lado a lado com você, lutando as mesmas guerras, guardando as tuas costas, pessoas fiéis como Jonatas, pessoas fiéis como os valentes que o Senhor levantou na vida de Davi. Eu vou ler aqui em 1 Samuel 18, no versículo 17, diz o seguinte: Então Saul disse a Davi: Apresento-te a minha filha mais velha, Merabe, que desejo conceder-te por esposa. Tão somente serve-me como guerreiro, trava as batalhas do Senhor. Todavia, Saul tramava em seu íntimo: Ora, não morra ele por minha mão, mas pelas mãos dos filisteus. Nesse momento, mulher, o coração de Saul já estava dominado pela inveja, pela disputa, pela vaidade. E dentro do coração dele, ninguém sabia, só ele que nutria esse sentimento. E ele já planejava a morte de Davi. Só que ele queria fazer isso de uma forma oculta, para não parecer para ninguém que era ele, porque o povo amava Davi. As pessoas amavam Davi, ele era vitorioso. E não existia nenhum motivo para justificar que ele matasse Davi. Então ele trama colocar Davi na frente de batalhas para que Davi morresse alvejado pelos inimigos. Mulheres, isso é muito sério. Sabe o que o Senhor colocou em meu coração? Que nem todos aqueles que nos colocam em frente de batalha fazem isso para nos honrar. Que existem aqueles que nos colocam em frente de batalha para nós sermos alvejados, para nós morrermos, mas não pelas mãos deles. Então, a única forma da gente escapar disso, viver escape de Deus nessa área, é não sermos mulheres movidas pela cobiça, né? Porque às vezes nós recebemos um convite, uma proposta, e isso aumenta a nossa vaidade, isso aumenta o nosso ego, e a gente nem consulta ao Senhor se devemos ou não fazer. E aceitamos. Oba! Agora eu vou ter reconhecimento, agora eu vou ter destaque, ou seja, a minha motivação é a cobiça, é o interesse próprio, é a ambição egoísta. E isso não vem do Senhor. Nós precisamos ter humildade para reconhecer. Não se mova por esse tipo de sentimento. Quando chegarem convites, quando chegarem propostas, leve ao Senhor e pergunte a Ele se é para você estar nessa posição, se Ele te quer nessa posição. Aqui o Senhor livrou Davi muitas vezes, Ele deu escape porque Davi estava no centro da vontade dele. Mas quantas de nós temos sido alvejadas para morrer, porque pensamos que recebemos uma proposta por reconhecimento, quando na verdade só era um Saul tentando nos alvejar de forma indireta. Isso é muito forte, isso é muito sério, mas isso tem a ver também com o nosso coração. Nós precisamos sempre sondar o nosso coração, mulheres, porque precisamos ter cuidado com propostas escusas e sombrias. O nosso Deus não é Deus de proposta. O nosso Deus é Deus de aliança. Ele não vai aproximar pessoas de você cheias de propostas. Ele vai aproximar pessoas de você de aliança. Pessoas que não estão se relacionando por interesse. Por isso que lá no começo eu falei que o Senhor tem Jonatas para dar para nossas vidas, mas que nós também tenhamos um coração de Jonatas, para sermos Jonatas na vida de outro, nos relacionarmos por amor, por integridade e por lealdade, porque assim nós vamos ser protegidas desse tipo de laço que o inimigo
tenta colocar em nossas vidas. E às vezes eu falando assim de Saul, você está pensando até em pessoas feitas de carne. Mas a Bíblia diz que a nossa milícia não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra poderes, principados e potestades nas regiões celestiais. Sabe? Então, às vezes, o inimigo usa propostas, pessoas, para nos alvejar, porque sabe que nós estamos nos movendo por ambição egoísta. E aí entra uma brecha na nossa vida, onde ele pode nos afetar, pode atingir a nossa vida. Então, às vezes, mulher, é melhor você ficar paradinha, até que o Senhor confirme se esse convite vem do coração dele para a tua vida, ou se é só uma proposta de Saul para você ser alvejado. Eu quero ler aqui em 1 Samuel 20, que diz o seguinte: então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e assentou-se à grande mesa para dar início à ceia. Saul tomou seu lugar de costume, junto à parede, em frente ao filho Jonatas, e Abner sentou-se ao lado do rei. Porém, o lugar de Davi ficou vazio. Nessa ocasião, Davi já tinha percebido as intenções de Saul, ele já tinha percebido, já tinha falado com Jonatas sobre isso. E Jonatas disse: se esconda no campo, não venha para a mesa do rei, que eu vou sondar o coração do meu pai. E se de fato ele quer matá-lo, eu virei aqui e lançarei 3 flechas, para que você entenda qual é a intenção verdadeira do coração do meu pai. Porque até aquele momento Jonatas não tinha toda a certeza de que o pai dele desejava matar Davi, porque ele não entendia, não existe motivo. Só que a inveja não tem cara, mulheres. A inveja, ela está escondida, mascarada dentro de um coração de Saul. Então, Davi se esconde no campo e espera. E nesse momento, Saul, ele senta em sua mesa e está todo mundo lá, mas o lugar de Davi está vazio. A Bíblia disse isso. E foi nesse momento, mulher, que o coração de Saul foi revelado. Você sabia? Foi no momento em que Davi se levantou da mesa de Saul, é que o coração de Saul foi revelado para todos. Agora não era só um sentimento que estava escondido dentro de Saul, mas todos perceberam o ódio que Saul nutria por Davi, no momento em que Davi se afasta e levanta da mesa. Sabe, mulher, nós precisamos ter coragem de levantar das mesas de Saul. Muitas de nós percebem esse ambiente de conchavo, esse ambiente, essa mesa de falsidade, essa mesa de interesses, né? Relacionamento por interesse. Você está aqui porque é interessante para mim. Eu te mantenho por perto porque de alguma forma você me traz benefício, mas não é por amor, não é por sinceridade, não é por amizade genuína, sabe? Mesas cheias de vaidade, onde um quer aparecer mais do que o outro, um quer se destacar mais do que o outro, um quer ser mais visto do que o outro. Mulher, muitas de nós estão intimidadas dentro de mesa de Saul. Já percebemos, né? Existem mulheres que vão ouvir essa live que já perceberam o coração de Saul, mas estão intimidadas, sentadas nessa mesa, com medo de levantar e do que os outros vão pensar. Né? Porque a partir daquele momento, Davi foi acusado de rebelde. Isso é muito forte, mulheres. A partir do momento em que Davi se levanta da mesa de Saul, ele foi acusado por Saul de rebelde, de desertor, de alguém que estava tentando roubar o trono, mas isso era uma calúnia, uma mentira. E Davi não estava ali para se defender. Então é preciso ter muita coragem para se levantar de mesas de Saul, porque no momento em que você se levantar, o coração de Saul vai ser revelado para todos. E pode ser que para muitas pessoas você se torne um rebelde, você se torne um desertor. As pessoas não vão entender o teu afastamento. Ué, por que ela se afastou? Por que ela saiu? Então é preciso coragem para enfrentar o julgamento das outras pessoas que não sabem o que você sabe,
que não sentem o que você sente, que não viram o que você viu, que não ouviu o que Deus falou com você. Mas é necessário coragem. Muitas mulheres estão intimidadas, com medo de se levantar de algumas mesas, de se afastar de certos relacionamentos, pelo que os outros vão pensar dela, pelo que os outros vão falar dela, pelo que vão julgar dela. Mas quando um Davi se levanta de uma mesa de engano, o coração de um Saul é revelado. Existem ambientes que nós precisamos nos afastar um pouco, dar o benefício da nossa ausência, silenciar mais, estar mais atenta, falar menos, ouvir mais, ver mais, observar. Existem ambientes que você necessita fazer isso para você sobreviver, porque senão você vai ser engolida e depois vai se sentir traída e enganada. Deus está te dando aqui uma orientação, uma estratégia. Sai um pouquinho de cena. Saia um pouquinho de cena, olhe do lado de fora. Ouça mais, fale menos. Porque o Senhor, Ele quer revelar para você quem na tua vida é Jonatas e quem na tua vida é Saul. A Bíblia diz lá em Jeremias que o coração do homem, o nosso coração, mulher, é desesperadamente enganoso. E maldito o homem que confia no próprio homem. Nós precisamos confiar no Senhor. Não é no nosso coração, porque o nosso coração se engana. Às vezes você está se relacionando com Saul, tem uma coisinha te incomodando aqui dentro, mas você está abafando a voz do Espírito Santo que tem te falado já. Preste atenção, observa, fica mais quieta. Mas você está abafando a voz do Espírito Santo, você está com seu coração, não, mas eu gosto dela, eu gosto de fulano, eu gosto de estar nesse ambiente. E às vezes o Senhor quer que você se afaste um pouco para você ver com os olhos dele aquilo que ele já está vendo. E ele vai te revelar o coração de Saul e o coração de Jonatas, para você saber quem é relacionamento de aliança e quem é relacionamento de proposta. E você precisa ter maturidade para não deixar o seu coração ser ferido diante disso. Porque como eu falei lá atrás, os Saús são necessários para o nosso crescimento. Os Saús nos lançam diretamente ao nosso destino profético. Eles nos fazem sair do comodismo e avançar. Mas não se ofenda, mulher. Se Deus revelar a você corações de Saul, não se ofenda. Não morda essa isca de Satanás. Não deixe a amargura brotar no teu coração. Não fique com raiva, não fique tentando provar a tua inocência. Não. Entrega a tua justiça própria ao Senhor. Rasga a tua carta de justiça e coloca nos pés da cruz. Porque o Senhor, no tempo certo, Ele revela tudo. Anos e anos se passaram. Anos e anos se passaram. Saul cometeu muitas atrocidades. E Davi, ele chegou ao trono, conforme Deus prometeu. Davi teve inúmeras oportunidades de matar Saul, mas ele não fez isso. Ele não se vingou, ele não buscou se justificar, ele não buscou se defender nem atacar. Sabia, mulheres? Ele só fugiu. Ele foi acusado de louco, ele foi acusado de traidor, de desertor. Ele foi visto com maus olhos, ele foi vítima de muito julgamento e desprezo, mas ele aguardou em silêncio, como um cordeiro mudo. Ele esperou pelo tempo de Deus na vida dele. Às vezes o que você tem feito é se defender e o Senhor tem te falado, fique em silêncio. Para de tentar provar quem você é, quem você deixa de ser, porque Saul, quando não gosta de nós, ele não vai gostar mesmo. Para de tentar conquistar o coração de Saul. Não vai ter lugar para você nesse coração. Um coração adoecido, amargurado, invejoso. Agradeça ao Senhor pelos Jonatas que Ele coloca em sua vida. E ande com Jonatas, pessoas de aliança. E agradeça ao Senhor, principalmente, pela fidelidade dEle na tua vida. Dele. É Ele quem é fiel a nós. Eu e você somos falhas, até nos relacionamentos, até nas melhores intenções nós vamos falhar e frustrar pessoas. Mas o Senhor, Ele não frustra, Ele não falha, Ele é fiel. Ele é o nosso amigo verdadeiro, Ele precisa ser o primeiro e o melhor amigo. Ame os Jonatas que Deus colocar na sua vida, ame essas pessoas
queira essas pessoas por perto. Pode ser que não seja o tempo que você gostaria, né? Assim como Davi e Jonatas precisaram se afastar. Às vezes pessoas tão maravilhosas passam por nossas vidas em algumas estações, mas não são para sempre. Nós precisamos amá-las, honrá-las, respeitá-las. Ame os Jonatas, preserve as alianças que Deus te deu, mas honre também os Saús. Em nenhum momento Davi colocou a mão sobre Saul, porque dizia: eu respeito um homem ungido por Deus. Então, guarde sua língua da difamação, guarde a sua língua da calúnia. Não lance setas contra Saul. Saul muitas vezes pegou a sua lança e jogou para matar Davi. E Davi só escapava. Deus, ele vai dar escapes e livramentos para muitas mulheres aqui, de lanças e setas de Saul. Mas não faça a mesma coisa, não pague na mesma moeda, não calunie, não tente ficar se defendendo. Não tente ficar acusando o outro, provando a sua inocência. Se você está com o coração limpo, o Senhor é teu juiz. O Senhor é o teu juiz. Mas tenha os olhos abertos para você saber quem é quem. Isso sim é necessário. E isso sim só Deus pode te dar em um discernimento. Não ataque, não tente provar nada. Deus, ele vai te dando grandes escapes. Existe um tempo, mulheres, onde precisamos suportar algumas lanças que são jogadas para nos matar. Precisamos suportar. Mas existe também o tempo de se levantar da mesa. E às vezes é isso que você não está entendendo. Existe um tempo onde você só se desvia das lanças de Saul, mas existirá o tempo, ou já está existindo e você não percebeu, que é o tempo de se levantar das mesas e se afastar da mesa de Saul, da mesa da vaidade, da mesa do interesse, dos relacionamentos de conchavo, que isso não vem do coração de Deus. E pode ser que a tua decisão te custe caro, né? Porque Davi estava muito bem lá no palácio, né? Todo mundo amava ele. Ele já tinha casado com Mical, estava tudo bem, ele estava já próspero, vitorioso nas batalhas, vivendo no luxo, comendo manjares. Mas a coragem que ele teve de se levantar dessa mesa fez ele ter que trilhar caminho no deserto, fugir, se esconder, ser acusado. Pode ser que o fato de você se levantar de alguma mesa te lance diretamente para o deserto, para você peregrinar em tempos de aridez, em tempos de solidão, em tempos de estar mais perto do Senhor, só você e o Senhor, sabe? Mas no tempo certo, mulher, a promessa se cumprirá. O deserto foi o treinamento de Deus para Davi. O deserto é a nossa escola, é onde o Senhor se revela a nós. Foi lá no deserto que Davi conheceu a Deus como bom pastor. Lá no Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele me faz andar em pastos verdejantes e ele me guia a águas tranquilas. Sabe, isso é muito lindo. Foi lá no deserto que Davi conheceu esse bom pastor, não foi no palácio. Então é necessário a gente passar pelo deserto para entender quem Deus é na nossa vida. E ele continua no Salmo 23 dizendo que o Senhor preparou para ele um banquete na presença dos inimigos dele. Ungiu a sua cabeça com óleo e fez o seu cálice transbordar, porque Davi, ele viveu o tempo do deserto. E ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Mulher, Davi passou por muitos vales de sombra da morte durante os anos todos dele no deserto. Ele passou por muitos perigos, muitos processos difíceis e dolorosos, mas ele saiu do deserto vitorioso, treinado e apto para viver a promessa de se tornar rei de Israel. Não fuja dos processos, não fuja dos desertos. Tenha coragem de se levantar das mesas de Saul. Permita que o Senhor revele para você quem na sua vida é Jonatas e quem é Saul. E tenha certeza, mulher, que mesmo que você precise ser peregrina em algum deserto,
O bom pastor vai estar com você. Nada vai te faltar. Ele vai te guiar a águas tranquilas. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, a palavra que o Senhor colocou em meu coração. E eu espero que o Senhor fale profundamente ao coração de vocês. Um beijo.